Bom, tenho aqui a tinta acrílica para a tela, o médium acrílico, uma bandejinha de isopor, um pincel com cerdas macias. Coloquei a cor branca e o azul cerúleo. Vou misturar. Coloco um pouco do médium acrílico. E agora vou arrastar a tinta branca e um pouco da tinta azul e vou misturar. Começo a pintar a tela no sentido horizontal e vou pintá-la por completo. Agora, com azul, eu vou riscando com o próprio pincel, então eu vou desenhando com o pincel o lugar onde eu planejo fazer a vegetação, as montanhas. Então eu fiz lá em cima uma linha curva, aqui eu venho com outra linha. Aqui no meio eu sei que eu vou terminar pintando, então eu vou imaginando como que vou trabalhar esse desenho. Aqui eu já faço uma linha mais aberta, completo fechando, como se fosse uma montanha aqui também, mas na verdade essa parte aqui de baixo vai ser água. E essa parte de cima vai ser vegetação e montanhas. Aqui eu continuo o desenho, já decidi o que vou fazer, então eu já sei que ali eu vou trabalhar o verde, as montanhas, e aqui eu resolvi nessa parte de baixo, eu imagino que possa ser um pouco de vegetação também. E a parte que sobra aí do meio vai ser água. E lá em cima já temos o céu. Como sobrou um pouquinho de azul, eu já coloquei amarelo próximo a ele, já vou puxando a tinta e misturando. Então aqui eu já vou ganhando um verde. Já vou aproveitar para usar esse verde como fundo. Então eu vou trabalhando aqui toda essa parte, preenchendo completamente. Porque eu ainda vou usar batidas com o pincel de outras cores. Então eu preciso primeiro trabalhar esse plano aqui, que é justamente pintar a cor de fundo, para depois trabalhar cores claras e cores escuras nas batidas de pincel, para dar o efeito desejado. Então é um processo, sempre nós vamos pintar primeiramente alisando a tinta, preenchendo toda a tela, para depois trabalhar os detalhes. Bom, começo a trabalhar agora com o amarelo e vou fazendo as batidas. Aqui eu ainda estou usando o mesmo pincel e começo a clarear com o amarelo essa parte do verde. E se eu colocar um pouquinho de outra cor, por exemplo, ali eu já manchei um pouquinho o pincel no marrom, aí já vai escurecendo essa parte aqui embaixo. Então eu vou trabalhando algumas áreas mais claras e outras áreas mais escuras. E eu planejo isso, por exemplo, neste caso, da seguinte forma: eu decidi que vou escurecer essas partes aqui, onde estão próximas à água, então eu vou deixar sempre essa parte de baixo mais escura e trabalhar um pouquinho mais claro a parte de cima. Claro que vai ter hora que na parte de cima vai ter umas partezinhas escurecidas também, não tem problema. Mas o importante é eu deixar uma diferença da parte de cima para a parte de baixo.
Então, a parte de baixo eu já comecei a trabalhar o marronzinho, e se quiser vai um outro tom de verde, verde mais escuro, e vamos escurecendo essa parte para diferenciar da parte de cima. Agora uma dica bem interessante. Com o pincel sujo, ele não está carregado de tinta, está apenas manchado com as cores trabalhadas. Eu venho aqui na parte da água e trago ele nessa linha próximo aqui à linha desenhada. Então aqui eu já vou espalhando mais um pouquinho e assim eu vou ganhando naturalmente um sombreamento nessa água. Aqui eu já venho com marrom, reforço mais essa parte escurecida, e se precisar passo novamente na água com cuidado para deixar esse sombreamento nessa parte da água. Aqui eu comecei a fazer as batidas na parte de baixo da vegetação e vou me aproximando aqui onde tem a água também com as batidas e o pincel sujo. E já vou fazer um pouquinho de sombra aqui também nessa região. Lá em cima, percebi que posso fazer umas montanhas mais distantes. E como que eu faço isso? Eu tenho que deixar essas montanhas bem clarinhas. Então, eu posso usar o pincel sujo também. Aqui eu deixei ele pouco sujo de azul, com um pouquinho de verde, que naturalmente vai encostando onde está pintado aqui de verde, termina manchando um pouquinho, mas não tem problema, isso apenas faz com que a pintura fique mais trabalhada com outras cores. Então, quando manchar, faz parte da pintura, é só continuar trabalhando. E ali eu já ganhei uma montanha lá ao fundo. Aí eu vou trabalhar aqui mais uma montanha, e aí eu coloquei um pouquinho de marrom no pincel para deixar ele mais sujinho de marrom, e junto com o azul que já estava. Então vai formando umas cores indefinidas. Porém, estou fazendo isso bem clarinho, bem sutilmente, para parecer distante. Comecei a trabalhar a cor sépia, marrom, então vai subindo o tronco. Aqui eu já troquei o pincel, tô com o pincel número 10, pincel chato da marca Keramix. O primeiro que eu usei era o pincel da Tigre, 844, número 16. E aqui eu vou subindo esse tronco e fazendo as galhas também. Aqui eu já uso o pincel viradinho, então eu uso a parte mais fina dele, eu mudo a posição de usar o pincel. Aqui eu vou subindo aos poucos a árvore, deixando ela mais estreita lá em cima, e as galhas também. Chega uma hora que é interessante trocar de pincel. Já vou colocar um pincel mais fininho para dar mais detalhes. Pronto, aqui estou com um pincel bem fininho, pincel filete número 0. E então fica bem mais fácil de trabalhar esses detalhezinhos mais delicados. E a tinta você pode
Nesta hora, para escorregar melhor o pincel na tinta, você pode colocar um pouquinho também da mistura do médium acrílico, que escorrega mais fácil, para fazer esses detalhezinhos das galhas. Para bater a vegetação, você deixa a tinta pura, não precisa misturar. Aqui já bateram a vegetação da árvore com um pincel fino, número 6, pincel redondo. Eu já vou trocar, eu vou pegar um outro que eu gosto muito, que é um pincel redondo também, que ele está espanado. Então os pelos, as cerdas dele se abriram e ele fica já muito mais fácil para fazer esses detalhes. Mas pode fazer até com outro tipo de pincel, com pincel chato também dá para fazer, com pincel leque também fica muito bom. No tronco da árvore, você pode escurecer um dos lados. Por exemplo, do lado esquerdo, observe que está um pouquinho mais escuro. Então, eu coloquei um pouquinho de preto para escurecer. Aqui outra dica interessante é refazer algumas galhas depois que a gente bate a vegetação em cima, termina apagando alguns detalhes. Então não custa a gente pegar o pincel fininho novamente e refazer essas galhas. Esse detalhe aqui de baixo é interessante também, com o pincel filete número 0, você faz esses capins. Então é bem simples, olha. São detalhezinhos que ficam bonitos. E em cima desse capinzinho que está verde escuro, eu vou bater um vermelho, como se fosse umas florzinhas também. Aqui na água, eu manchei um pouquinho de vermelho, como fosse o reflexo das florzinhas, e colocando um pouquinho de branco em cima. Então, faço umas risquinhas brancas. Vou fazendo essas risquinhas em algumas áreas aqui na parte do centro do lago. Então, você escolhe onde trabalhar os detalhes. Se quiser, deixa o lago mais escurecido, coloca um pouco mais de azul, um pouquinho mais de outra tonalidade, vai trabalhando até você ver que o resultado ficou interessante. Agora, na hora de fazer o homenzinho, eu começo aqui fazendo o chapéu, então eu faço essa curvinha da cabeça, já faço essa linha reta e essa linha curva, e aqui eu já tenho o chapéuzinho dele.
Agora eu vou descer com o ombro, então eu já venho aqui, eu imagino um pouquinho do pescoço, da cabeça, eu vou imaginando e vou reproduzindo o que está na minha mente. Aqui eu já faço os ombros, e aqui eu imagino que ele esteja sentado e afundado assim no capim, que não dê para ver totalmente o corpo, então eu já venho fazendo as perninhas dobradas, então já faço aqui o joelho, a coxa subindo, o joelhinho. Então, vou imaginar que a outra parte já não dá para ver pelo capim, pelo mato que está tampando. Aqui eu já faço o outro lado da perna, rente uma outra aqui. Então, o que eu vou imaginando na minha mente, eu vou reproduzindo na hora. E é só não ter medo, vai fazendo com pincel delicado que vai dando certo. E agora eu sei que ele vai pescar, então ele vai precisar estar com o braço esticado. Aqui na altura do ombro eu já começo a fazer o braço aqui para cima. Então eu estou sombreando ele. Depois eu vou colocar a cor, vou clarear a roupa, vou arrumar um pouquinho os detalhes. Aí aqui eu já fiz esse braço, vou imaginar segurando aqui a vara. Então eu faço aqui, ó, a mãozinha, já fiz um volumezinho maior aqui. E agora eu vou fazer a varinha, vou puxar aqui, faço mais retinho. E agora eu vou descer o fio do anzol. Aí eu já venho com a linha mais solta, ó. Imaginando que ele acabou de jogar, então a linha tá em movimento. E aí eu faço ela aqui como se tivesse caído aqui na água. E aí faço essa bagunça aqui na água também. Agora, como eu disse, é só ir colocando as cores. Já clareei um pouquinho a roupa, a blusa, a calça, eu coloquei um pouquinho de azul escuro, o chapeuzinho um pouquinho de amarelo. Então a gente vai trabalhando os detalhezinhos. Bom, depois de pronto é só assinar com o pincel filete número 0, usando sempre ele em pezinho. E aí o seu trabalho está pronto, depois você pode colocar uma moldura. Enquanto isso, deixa pintado nas laterais como eu fiz e já pode pôr na parede.